Olá, bom dia pessoal! Hoje vamos ter mais uma aula de inglês e hoje nós vamos revisar um pouquinho o assunto da unidade 3 que fala sobre Global World. Nessa unidade aprendemos um pouco sobre alguns countries e também as nationalities, certo? Falamos um pouquinho sobre os países e sobre suas nacionalidades. E relacionados a países, nacionalidades, vimos que relacionamos estando bem próximo às bandeiras, que são os símbolos visuais de uma nação. Então, cada país, cada estado, cada município, ele tem a bandeira como símbolo visual da sua nação. E de acordo com as cores da bandeira que aprendemos, vimos que cada cor representa algo que tem um significado para aquela nação. Nas últimas aulas eu mostrei para você o que significa as cores da bandeira do nosso país. Então, vimos que cada país com sua bandeira, com seu símbolo, ele tem, a cor representa algo, ok? E na atividade que eu trago para vocês, é uma atividade de revisão, certo? Eu trago uma atividade na folha, vocês irão escrever o nome dos países e a nacionalidade de cada bandeira dessa. E aí, em seguida, vocês irão colorir as bandeiras de acordo com sua cor correspondente. Aqui tem 20 bandeiras, certo? Que são as flags. Vocês irão colorir essas bandeiras de acordo com a cor correspondente. E aqui eu trago para vocês um exemplo dessa que eu fiz para vocês, que é a bandeira do Japão. Então, vocês irão colorir a bandeira e ao lado ou em outra folha vocês irão colocar o nome do país e a nacionalidade. Então, eu coloquei Japan e a nacionalidade Japanese. E em seguida colori a bandeira, ok? Então, essa é a proposta de atividade para vocês. E agora vamos pegar o livro para dar continuidade ainda nessa unidade. E na gramática desta unidade falamos também sobre o simple present, que é um tempo verbal presente, o tempo verbal simples, que fala sobre ações que acontecem naquele momento, certo? E agora vamos aprender um pouquinho sobre question words, que são o quê? São palavras que existem em inglês que têm como intuito que servem para fazer perguntas. Então vamos lá. A question words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. A maioria deles são WH words. E aí eu pergunto a vocês, por que WH words? Porque a maioria delas inicia com WH. Por isso que chamamos WH words. Somente um desses pronomes interrogativos que não se inicia com WH, que é o pronome interrogativo how, certo? Então eu vou estar falando para vocês somente desses 4, existem mais, mas agora vamos focar nesses 4 pronomes interrogativos. Então, who, primeiro pronome interrogativo, who, ele é utilizado como sujeito da oração. Ou seja, quando eu estou perguntando por alguém, então ele tem um significado de quem, certo? De quem, quando eu pergunto por alguém. O what é quando eu pergunto o que, ok? E o where é quando eu pergunto onde. E o último advérbio é o how, que eu estou perguntando como, certo? Como. É algo quando eu pergunto sobre a situação de algo, ok? Então, observamos esses pronomes interrogativos e vimos que a maioria deles, como vocês viram, se inicia com WH, por isso que chamamos WH words. Where, who, what e how.
Vocês irão agora pegar o livro na página 38, certo? Página 38. E vocês vão, na primeira questão, vocês irão ler essas frases e em seguida sublinhar as questions words. Vocês irão sublinhar quais são esses pronomes interrogativos que eu acabei de mostrar para vocês. Na segunda questão, vocês vão completar as descrições de acordo com as WH words. Então, vamos lá, essa questão eu quero fazer junto com vocês, que é importante vocês entenderem onde utilizar cada um desses pronomes interrogativos. Então, na letra A diz assim, use qual desses pronomes interrogativos que nós usamos para ask about location, para perguntar sobre localização. Então, nós utilizamos o where quando nós queremos saber localização, como eu falei para vocês, que tem um significado de onde. Use qual deles to ask about person. Então, qual deles eu utilizo para perguntar sobre alguém? Eu falei para vocês que who, ele está perguntando quem, está perguntando sobre alguém. E use to ask the way to do something. Então, qual desses dois eu utilizo para perguntar sobre o que está acontecendo sobre algo? Então, é how, certo? Quando eu pergunto sobre como está acontecendo. E a letra D, use to ask for information. Então, nós utilizamos o what para perguntar alguma informação. Ou seja, ele tem a tradução de o que. Então, essa segunda questão está aqui, todas as respostas. É importante que vocês entendam onde usar cada um desses pronomes interrogativos, ou seja, qual das situações eu vou utilizar. Na terceira questão, vocês irão observar essas imagens da letra A até a letra E e vocês irão escrever essas questões de acordo com as respostas, certo? Vocês observam as respostas de cada alternativa e escreve a pergunta, ou seja, os questionamentos, utilizando o WH words, que são qualquer uma dessas pronomes que vocês acabaram de ver. Eu vou citar o primeiro exemplo para vocês seguirem e fazer os demais. Então, observando a resposta, he is Justin Timberlake, e observando a imagem, que vocês podem ver aqui na letra A, como é que eu vou perguntar de acordo com essa resposta? Qual pronome interrogativo eu vou utilizar? How, what, where ou who? Eu falei para vocês que o pronome utilizado para perguntar por alguém é who, certo? Então, nós utilizamos who, porque estou perguntando, vocês já viram que é alguém que ele me respondeu e na foto também mostra. Então, eu posso perguntar, who is in the photo? Lembrando que sempre que é uma pergunta, utiliza-se o ponto de interrogação no final da frase. Outro detalhe que vocês têm que ficar cientes, prestem atenção, é com relação a essas WH words, esses pronomes. Eles sempre vão vir no início da frase, certo? Eles nunca vão estar no meio ou no final. Eles vão sempre estar no início da frase, ok? Então, essas são nossas propostas de atividade, atividade na folha e atividade no livro, na página 38. Vocês irão fazer essa atividade. Essa atividade ela vai valer um pouco mais com relação aos pontos, ela vai valer pontos extras. Então, vocês têm algum prazo para me entregar, certo? De hoje a 8 dias, ou seja, dia 17, vocês irão me entregar essas atividades. E vocês viram também que mudou como vocês vão mandar. Vocês irão me mandar agora pelo e-mail.
como eu já falei lá no grupo, vocês irão anexar as fotos e me mandar por e-mail. As dúvidas, os esclarecimentos, os questionamentos, vocês podem utilizar o WhatsApp para estar me perguntando. Porém, as atividades feitas, vocês irão mandar pelo e-mail, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu vou responder vocês. Não esqueçam da atividade, ok? Eu só vou receber até o dia 17. Essa atividade ela tem um ponto maior, um peso maior, portanto, existe esse prazo para vocês fazerem, ok? Um beijo e tchau, tchau!